Revelado, a história emocionante de como amei o homem misterioso que nunca vi, 2 vezes. Ana sempre teve a sensação de que o amor era como um mistério guardado em um baú. Uma tarde, enquanto revirava as recordações da avó, encontrou uma carta empoeirada. Seu coração disparou ao ler um poema de amor assinado apenas por C. Quem era ele? O que havia acontecido entre eles? As histórias da avó ecoavam em sua mente, e os contos de um amor platônico a envolveram em sentimentos intensos. Desde pequena, a avó sempre lhe dizia que a esperança era luz na escuridão. Mas será que esse amor perdido poderia ser mais do que um devaneio? No dia a dia, Ana se dedicava a inspirar seus alunos. Com 28 anos, era uma professora incansável, lutando para ser uma figura forte, uma guia. Contudo, cada drama vivido em sala de aula parecia refletir suas próprias inseguranças. Os olhares desaprovadores da família lhe davam a sensação de estar presa a um caminho sem saída. Comentários maldosos sobre sua vida amorosa surgiam como sombras em sua rotina, especialmente de uma colega que insistia que amor verdadeiro era conto de fadas. Com a curiosidade ardendo mais forte a cada dia, Ana se questionava se o amor que sua avó tanto valorizava realmente existia. No fundo de seu âmago, ela estava dividida entre as expectativas familiares e a busca por um amor genuíno. Enquanto escrevia seus próprios poemas, sua alma se manifestava em palavras. O ato de escrever a libertava, permitindo que suas emoções ganhassem vida, como se cada verso ajudasse a se descobrir. E então, ao receber um convite para um evento literário em uma cidade vizinha, seus sentimentos borbulharam. Ana estava prestes a encontrar-se. A excitação a envolvia como um cobertor quente numa noite fria. Quando finalmente viu um homem com olhos que pareciam espelhos de seus próprios desgostos e sonhos, as palmas de suas mãos suaram, e seu coração acelerou. Porém, a dúvida atacou. Eles eram de mundos tão diferentes. A pressão da sociedade e a ideia de seguir um roteiro pré-estabelecido pareciam encostar um peso enorme sobre seus ombros. Parada em frente a ele, Ana sentiu o silêncio se transformar em uma tempestade de emoções. Queria abrir seu coração, mas algo a impedia. Uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde estava disposta a ir para viver o amor que sua avó sonhou, que prometia liberdade e realização? Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com as palavras na ponta da língua, Ana respirou fundo e sentiu um novo fogo dentro de si. Olhando nos olhos de C, decidiu que não poderia voltar para a segurança de uma vida que nunca havia realmente desejado. O desafio estava à sua frente. E a pergunta flutua entre eles. Será que o amor, assim como os versos que ela começara a juntar, poderia ser a chave para descobrir quem realmente era? Ana sentiu uma onda de coragem brotar em seu peito enquanto encarava C. Era como se todos os poemas que havia escrito, todas as suas dúvidas e inseguranças, fizessem parte daquele instante. A luz suave do pôr do sol iluminava seus rostos, criando uma atmosfera de sonho. Ela sabia que aquele momento poderia ser tudo ou nada. Precisava fazer uma escolha. C sorriu, um sorriso que misturava curiosidade e uma pitada de timidez. Ninguém havia olhado para Ana daquele jeito antes. Ela viu em seus olhos o convite para se jogar naquele desconhecido. A dançarina interna de sua alma queria fazer uma pirueta, romper as correntes invisíveis que a mantinham presa a conceitos ultrapassados. Mas a mente queria gritar, colocar tudo em dúvida. Você parece familiar, ele disse, a voz suave como um sussurro de vento. As palavras dele eram como um eco da sua própria história, como se ele também estivesse perdido em um labirinto de emoções. O coração de Ana disparou. Havia naquela frase um mistério a se desvendar, algo que parecia antes limitado às suas próprias suposições. Sabe, eu encontrei uma carta uma vez, ela começou, hesitante, decidindo que um pedaço da verdade precisava ser compartilhado. Era de uma pessoa chamada C. Um poema, uma história de amor. O silêncio entre eles se transformou em um campo fértil para a confissão. Ao ouvir isso, se arqueou uma sobrancelha, a expressão dele mudando de curiosidade para uma espécie de reconhecimento. Ele a conhecia? Ana sentiu seu coração acelerar. As emoções vividas por sua avó eram mais do que histórias contadas à beira da lareira. Elas pareciam simplesmente se alinhar à sua história. Posso ser esse C? Quem sabe?
Ele respondeu, com um brilho brincalhão nos olhos. Vamos descobrir juntos? Com isso, uma faísca de esperança começou a brilhar em seu peito. Ana riu nervosamente, sentindo-se leve e um pouco tonta. Ele estava propondo uma jornada, uma busca pelo desconhecido que poderia levar a um amor verdadeiro. E no fundo, a voz de sua avó soava clara, sussurrando a necessidade de não deixar os medos dominarem a ânsia de viver. Mas logo, uma sombra de dúvida pairou sobre ela. O que aconteceria quando a realidade a atingisse? Poderia o coração dela lidar com essa nova verdade, essa nova conexão? Quais seriam as consequências, não apenas para ela, mas também para si? As vozes da sociedade voltavam a apressá-la, deixando-a balançando entre o desejo e a razão. Então, uma ideia iluminou sua mente. Por que não começamos por pequenos passos? Ana sugeriu, um misto de ansiedade e expectativa. Um café, uma conversa, só nós dois. A resposta dele foi um aceno de cabeça, e nessa fração de segundo, Ana sentiu que o impulso a levava a abandonar o medo e abraçar potencial. Assim, deixaram o local do evento e caminharam, lado a lado. O balançar dos corpos e passadas criava uma sinfonia particular. Não sabiam para onde a jornada os levaria, mas cada passo parecia ser uma afirmação de que eles estavam prontos para descobrir. Entre risadas e silêncios cheios de significado, Ana começou a sentir a vida pulsar com uma intensidade que nunca conhecera. Porém, quando ele agarrou a mão dela, um frio na barriga e um frio na espinha a atingiram ao mesmo tempo. O que significava afinal a ligação entre eles? E o que fazer com os fantasmas do passado, que ainda sussurravam em seu ouvido, questionando sua sanidade? Era um novo começo, mas também um dilema que poderia mudar tudo. O futuro era incerto, e Ana não podia deixar de pensar. Até que ponto sua escolha levaria a desvendar não somente o mistério de si, mas, principalmente, o mistério que havia dentro dela mesma? O café era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e luz suave que refletia na janela, onde as folhas das árvores dançavam ao vento. Ana mal conseguia conter a empolgação e o nervosismo enquanto aguardava a chegada de si. O cheiro do café fresco e da padaria vizinha rodeava o ambiente, criando um clima acolhedor. Ela olhou ao redor, tentando acalmar a mente que fervilhava com perguntas. Quando se entrou, um sorriso iluminou seu rosto, e Ana sentiu seu coração acelerar. Ele parecia tão à vontade, como se já estivesse feito aquele caminho 1000 vezes, enquanto ela se sentia como uma navega em mares desconhecidos. Desculpe o atraso, ele disse, parecendo genuinamente constrangido. O trânsito estava uma loucura. Nada poderia estragar aquele momento. A energia entre eles era palpável, como um fio invisível que conectava suas almas. Ana se lembrou de como era o amor da sua avó, repleto de pequenas histórias e risadas. A ideia de replicar isso deixava otimista, mas as sombras do passado ainda pairavam sobre sua mente, com lembranças de desilusões passadas. Eles se sentaram em uma mesa perto da janela, e Ana ouviu a voz dele enquanto ele falava sobre suas paixões e sonhos. Sua risada era contagiante, e a maneira como ele falava fazia-se sentir especial. Como se, naquela pequena bolha, o mundo ao redor tivesse desaparecido. Mas algo dentro dela ainda hesitava. Se a observava atentamente, como se pudesse ler seus pensamentos. Ana, você está bem? Parece um pouco distante, ele perguntou, a preocupação clara em sua voz. Ana soltou um sorriso nervoso. Eu só estou pensando demais. Às vezes, é preciso se jogar, deixar fluir. A vida é feita de escolhas, e às vezes, precisamos arriscar, ele sugeriu, com uma sabedoria que parecia além da idade dele. Essas palavras ressoaram em seu coração. Ela estava prestes a responder, quando uma notificação no celular a desligou de novo para o mundo real. Uma mensagem da mãe, perguntando como estava. A pressão veio à tona. O que ela diria sobre esse encontro? O que ela deveria dizer a si mesma? O medo corretamente evocado pelas lembranças de sua mãe a fez hesitar mais uma vez. Sentiu uma inquietude crescendo dentro dela, uma necessidade de ser honesta. Eu estou aqui, vivendo algo bonito, mas ainda sinto que preciso enfrentar os meus medos. Não quero que tudo isso nos machuque. Ele a encarou, e Ana percebeu uma profundidade que não havia notado antes nos olhos dele. Ana, todos têm bagagens. O importante é saber o que fazer com elas. Ele pegou a mão dela, e essa ação simples fez seu coração disparar de uma forma que a deixou sem palavras. Seja sincera consigo mesma. O que você realmente quer? Ana sentiu um turbilhão de emoções. O que ela realmente queria? Aquela conexão era real, mas ela tinha medo das consequências. Então, olhando nos olhos de C, ela decidiu que a verdade precisava ser dita.
Eu quero explorar isso. Quero você na minha vida, mas eu tenho medo de me machucar novamente. E se nós decidirmos juntos nos arriscar? C respondeu, com um olhar intenso. Lembre-se, o amor é uma dança. Às vezes, precisamos dar passos incertos, mas podemos criar uma coreografia linda. As palavras dele foram como um bálsamo. Ana sorriu, seu coração começando a se abrir para a possibilidade. Mas, diante dessa nova luz, uma nuvem de insegurança ainda pairava. Poderia realmente confiar nele? Poderia se permitir amar novamente? A conexão crescia, mas um chamado interno ainda deixava inquieta. E se ela se entregasse de corpo e alma, apenas para descobrir que ele não era quem parecia ser? A tensão se instalava, e Ana se perguntava, seria aquele momento em que ela daria o salto, ou ele se tornaria mais um capítulo inacabado em sua história? Ela não sabia, mas algo dentro dela clamava por mais uma revelação estava prestes a surgir, e a escolha de seguir em frente poderia finalmente libertá-la ou prendê-la ainda mais. Ana respirou fundo, como se aquele simples ato pudesse varrer suas inseguranças. O olhar de C era firme, como se ele tivesse plena certeza do que queria e, mais importante, do que ele poderia oferecer. Sabe, ele começou, quebrando o silêncio que se instalara entre eles, não há nada mais libertador do que se permitir amar sem amarras. Ela observou suas mãos, firmes e cruamente humanas, quase como um reflexo do que ele estava tentando transmitir. Era verdade, o amor poderia ser uma dança, mas Ana havia se machucado quando se permitiu sentir, e ainda trazia as marcas desse passado. A fragilidade e a esperança coexistiam dentro dela, como dois lados de uma moeda que, em algum momento, ela teria que decidir qual lado mostrar. Você realmente acredita nisso? Que devemos nos arriscar? Perguntou, sua voz trêmula. E se essa dança não for tão bonita assim? Se não tentar, nunca saberá, ele respondeu, sua sinceridade levando a conversa a um lugar mais profundo. O coração de Ana se agitou. Os olhos dele transpareciam uma genuína disposição de cuidar dela, de estar ali, mas isso só trazia mais perguntas à tona. Ela sabia que, por trás das aparências, poderia existir uma realidade muito diferente. O que ele não estava dizendo? Nesse momento, o garçom se aproximou, interrompendo a conversa. Ana não percebeu sua presença até que ele colocou 2 xícaras de café na mesa. Aqui estão, espero que vocês aproveitem, ele disse, com um sorriso afável, antes de se afastar novamente. Vamos brindar a novas escolhas, então, C disse, levantando a xícara de café diante dela, um gesto simples que parecia repleto de significado. Ana hesitou, olhando a bebida quente e fumegante antes de finalmente levar sua própria xícara. Quando os toques de cerâmica se encontraram, um pequeno alívio passou por ela, como se aquela ação representasse uma promessa de que se arriscar poderia, sim, trazer luz. Conversaram durante horas, e a tarde se transformou em noite. Entre risadas, sonhos compartilhados e olhares penetrantes, Ana começou a relaxar. As paredes que ela erguera ao longo dos anos começaram a desmoronar, pedra por pedra. Mas mesmo assim, ainda havia uma dúvida inquietante. O que aconteceria quando a verdade sobre eles dois fosse revelada? O que ao menos queria dela? No fundo de sua mente, um eco persistente sussurrava. E se você soubesse algo sobre ele que mudasse tudo? A ideia pulsava, quase como uma sombra, fazendo seu coração palpitar. O que ele escondia? No instante em que se começou a falar sobre sua infância, Ana se viu envolvida em sua história, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante de sua própria realidade. O desejo de uma conexão autêntica crescia, mas as memórias dolorosas de um amor perdido sempre voltavam à superfície, como ondas que nunca paravam de quebrar. O que você mais deseja na vida, Ana? Ele perguntou de repente, fazendo-a parar. A pergunta a pegou desprevenida. O que ela desejava, realmente? Via-se dividida entre o que o futuro poderia trazer e o que o passado ainda ensinava. Eu quero ser feliz novamente, ela disse, buscando a honestidade em suas palavras. Mas, não sei se consigo deixar minha insegurança para trás. É compreensível. Mas saiba que não precisa fazer isso sozinha. Estou aqui para isso, se você quiser. Ele se inclinou mais perto, seu toque leve lembrá-la do calor de uma proteção, mas também da incerteza que tal proximidade poderia trazer. O coração de Ana disparou. O conflito crescia. Sua mente disparava para os limites, e ela precisava decidir, dar esse salto ou se segurar em suas experiências. Enquanto a noite caía e o ambiente se tornava mais íntimo, uma nuvem de expectativa pairava sobre eles. Mas então, a luz do celular iluminou a mesa. Certa de que era só mais uma mensagem de sua mãe, Ana olhou e quase deixou escapar o ar quando viu o nome que apareceu na tela. Rafael.
O ex-namorado que a magoara profundamente. Ana se a chamou suavemente, mas o mundo ao redor dela tinha se tornado um turbilhão. O que aquilo significava? Era a reviravolta que ela não esperava, ou a confirmação de que suas inseguranças eram muito válidas. Uma nova onda de tensão encheu o espaço entre eles. E enquanto seu coração pulsava, Ana se perguntava: estaria prestes a perder tudo por conta de uma mensagem que poderia mudar o curso daquela noite? O som do celular vibrando na mesa parecia ter o peso de um trovão. Ana olhou para a tela, o nome Rafael ecoava em sua mente como um alerta. O coração disparou, e a sala ao redor dela perdeu a definição, como se tudo tivesse se tornado distante. Se a observava, a expressão dele carregava um misto de preocupação e curiosidade, e isso só aumentava seu conflito interno. Ponto que Rafael queria agora, depois de tanto tempo? As memórias dela com ele inundavam sua mente, um caleidoscópio de risos e lágrimas. Uma parte dela queria ignorar a mensagem, apagar aquela sombra do passado que a perseguia. Mas outra parte, a que ainda lutava para entender suas emoções, queria saber. Afinal, Rafael havia sido uma pessoa importante, e talvez houvesse uma explicação. Ana, você está bem? A voz de C era suave, mas penetrante. Ele se inclinou mais perto, quebrando o transe que a dominava. Só um momento, Ana respondeu, tentando se recompor. Seu dedo hesitou sobre a tela. E se fosse uma armadilha emocional? A dúvida a paralisou. Você pode me contar sobre isso, se quiser, se ofereceu, um convite gentil e desarmante. Ela respirou fundo e apertou a mensagem. A tela piscou, e antes que pudesse ler, seu telefone começou a tocar. O coração de Ana estava na boca. Era ele, do outro lado da linha. Um turbilhão de sentimentos tomou conta: medo, raiva, confusão. E uma pequena faísca de curiosidade. Desculpe, preciso atender, murmurou, antes de se afastar um pouco da mesa. C fez um gesto de entendimento, mas seu olhar prometia que ele não a deixaria ir tão fácil. A conexão entre eles queria se aprofundar, mas o passado estava ali, batendo a porta. Ana atendeu. A voz familiar ecoou do outro lado. Ana, você sumiu. Precisamos conversar. Era como se o tempo não tivesse passado, como se os meses de separação nunca tivessem existido. Rafa, eu não sei se é uma boa ideia agora. Sua voz tremia, dividida entre o antigo amor e algo novo que estava florescendo na sua vida. Me deixe explicar. Eu mudei. Quero que você saiba que sinto muito pelo que aconteceu. As palavras dele eram um misto de urgência e sinceridade. No entanto, algo dentro dela estava hesitante, pois lembrou-se da dor e da desilusão que sentirá quando tudo desmoronou. Depois de alguns segundos de silêncio, ela respondeu: estou ocupada, Rafa. Podemos falar depois? Ela não estava pronta para encarar aquele fantasma ainda. Desligou o telefone, já sentindo a pressão nos ombros. Quando se virou, se a olhava, seu olhar profundo parecia enxergar através da confusão que a dominava. O que aconteceu? Perguntou, mas sua voz transmitia compreensão em vez de julgamento. Ana respirou mais uma vez. Sua história penada começava a surgir novamente. Não era justo com ele. Foi Rafael, precisamos resolvê-lo antes de sua frase ficou em suspenso. O medo de se entregar a algo novo recheava a atmosfera entre eles. Você precisa fazer o que é certo para você. Mas eu quero que saiba que estarei aqui, não importa a decisão que você tomar. O calor nas palavras dele a tocou. Um pequeno fio de esperança brotava enquanto o olhar dele a envolvia com camaradagem. Sabe, às vezes eu me pergunto se estou pronta para amar de novo, ou se tudo isso é apenas uma ilusão, Ana confessou, suas paredes ainda tão frescas, tão vulneráveis. Amar é um ato de coragem. E podemos dar passos juntos, se você permitir. Ele sorriu, e naquele momento, Ana viu um vislumbre do que poderia ser. Mas Rafael estava ali, e a decisão que precisava tomar já começava a se tornar clara. O celular vibrou outra vez, uma nova mensagem. A ansiedade e a esperança preencheram o espaço, e Ana sentiu o peso de uma escolha que estava prestes a fazer. Seria o fim de um ciclo ou o início de um novo? Naquele instante, a dúvida a consumia. E entre as promessas não ditas e os medos que afloravam, a pergunta ressoava na mente dela. O que o futuro lhe reservava? Uma nova mensagem no celular. Eu só queria que você soubesse que vou sempre te amar. As palavras tocaram fundo, fazendo seu coração balançar. Entre o passado e o presente, Ana se viu diante de um abismo. O que ela faria agora? O coração de Ana martelava no peito, como se quisesse saltar para fora. A mensagem de Rafael reverberava em sua mente, um eco doloroso de saudade e incerteza.
Enquanto seus pensamentos correndo desenfreados, ela sentiu um olhar penetrante sobre si. Se estava ali, calmo, mas com um leve passo à frente, como se quisesse entrar no turbilhão que se formava dentro dela. Ana, ele disse, aproximando-se mais, o que você vai fazer? Sua voz era uma mistura de preocupação e um toque de expectativa. A sinceridade dele a tocou, mas ao mesmo tempo a fez sentir-se ainda mais perdida. Não sei, respondeu Ana, a voz embargada. Sinto que estou no meio do fogo cruzado entre passado e presente. É como se tivesse sido pegada desprevenida. O som do celular vibrando novamente fez Ana pular. Era uma nova notificação. Ela olhou para a tela, o coração disparado de ansiedade. Se percebeu, mas apenas observou. O que estaria se passando na mente dela? O que ele poderia dizer que não fosse um convite ao sofrimento? Ana hesitou, mas o desejo de saber o que Rafael tinha a dizer era forte. Ela clicou na mensagem. Estou aqui fora, preciso olhar você nos olhos e explicar tudo, dizia Rafael. Uma mistura de raiva e anseio se formou em seu estômago. Como ele podia pedir isso agora? Como se a dor da separação não tivesse existido, como se a desconfiança que a corroía não fosse válida. Um movimento de revolta tomou conta dela. Ele não tem o direito de me procurar, disse, quase para si mesma. Ele se foi e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. O olhar de C não desviava, e ele arqueou uma sobrancelha, esperando que Ana dissesse algo mais. Você ainda se importa com ele? Perguntou ele, e Ana sentiu o peso da pergunta. Não era uma questão fácil de responder. Eu, não sei, ela admitiu, o sotaque de insegurança já tomando conta novamente. Ele foi meu primeiro amor, mas também me deixou marcada. A vulnerabilidade em sua voz era palpável, como um fio exposto prestes a se romper. Talvez seja a hora de você fechar esse capítulo, se sugeriu, com um olhar firme. E deixar algo novo entrar. Algo que você mereça de verdade. O jeito dele a pegou de surpresa. Era como se ele soubesse exatamente o que dizer para acalmar. Mas o que era esse novo para Ana? Seria C? Ana respirou fundo, lembrando-se dos momentos que tivera com Rafael, suas risadas, suas promessas, mas, principalmente, da dor que a separação havia causado. A imagem de Rafael se sobrepôs a C em sua mente. Seria justo abrir mão de um sentimento que parecia tão fresco? A dúvida tornava-se um fardo. Eu não quero rodar em círculos, ela falou com uma fraqueza que parecia ensaiada. Eu só quero saber se estou pronta para isso. Se Rafael realmente mudou ou se é só um joguete do destino. Então descubra, se disse, os olhos densos em entendimento, mas saiba que não precisa fazer nada sozinha. Você nunca terá que se decidir entre nós dois ou pela metade. Com essas palavras, ele se afastou ligeiramente, deixando um espaço que não era só físico. Era emocional, uma abertura que permitia a Ana pensar por si mesma. Um silêncio pairou no ar, e Ana estava prestes a responder quando seu celular vibrou mais uma vez. O coração dela não parava, um impulso de adrenalina que a deixava ansiosa. Ela olhou para a tela, agora em negrito e claro. Eu não posso viver sem você. Venha me encontrar. Neste instante crucial, a pressão interna de Ana cresceu. O que ela poderia fazer agora? O passado gritava por uma oportunidade, enquanto o presente clamava por sua atenção. E, em meio a essa confusão, a pergunta ecoou em sua mente. Seria hora de reabrir a porta para Rafael ou dar o passo em direção a um futuro inexplorado com C? A escolha ainda parecia distante, mas inevitável. Qual caminho ela escolheria? Ana sentiu um frio na barriga ao ler as palavras de Rafael. Era como se o mundo ao seu redor tivesse se distorcido, deixando apenas ela e aquele convite. Instantaneamente, todas as lembranças vieram, os risos compartilhados, os olhares apaixonados e, é claro, as lágrimas que vieram depois. Mas agora havia C, cuja presença oferecia um consolo que ela não sabia que precisava. Se eu for encontrá-lo, o que eu direi? Como posso confiar nele novamente? Pensou, as perguntas ecoando em sua mente. Ela olhou para C, que estava ali, ainda observando com aqueles olhos intensos. O silêncio se arrastou, e cada segundo parecia uma eternidade. Você está pensando no que eu disse? Perguntou C, quebrando o silêncio. Ana balançou a cabeça, tentando organizar seus pensamentos. É difícil, C. Rafael fez parte da minha vida de uma forma tão intensa. Eu também tenho você agora, e não quero magoá-lo. Dizer que o que ele fez te machucou é o mínimo. Mas não podemos voltar no tempo, Ana.
E essa decisão tem que ser sua, respondeu C, a firmeza na sua voz trazendo um pouco de clareza. Ele estava certo. Ela precisava assumir as rédeas da sua vida. Ela se afastou um passo, buscando um pouco de ar. A brisa suave do final da tarde tocava seu rosto, enquanto seu cérebro girava em um turbilhão. E se a conversa com Rafael mudar tudo? E se eu perceber que ainda o amo? Uma pontada de incômodo atravessou C. Então, você terá que decidir o que realmente quer. Olhe ao seu redor. O que te faz sorrir hoje? O que realmente importa para você neste momento? As palavras dele a atingiram como um raio. C, com sua leveza e serenidade, era um promissor futuro, mas Rafael trazia consigo um passado rebuscado, cheio de emoções conflitantes. Ana olhou mais uma vez para o celular, como se ele tivesse se tornado um objeto mágico que poderia resolver seus dilemas. Vamos pensar juntos. Se eu decidir ir, você estará aqui quando eu voltar? A pergunta sobreveio, quase como um desespero. O que ela faria se tudo se desmoronasse novamente? Estarei sempre aqui, mas você precisa ser honesta consigo mesma. Não se lembre de Rafael como um ideal, ele também é parte do que você teve de superar, disse C, sua voz agora suave, como um bálsamo. E se a escolha tiver que ser feita, que seja com coragem e não com medo. As palavras finalizadas de C calaram fundo em Ana, reverberando em cada canto do seu coração. O que era mais doloroso? Ir ao encontro de Rafael e arriscar novas feridas ou ficar e explorar esse novo começo com C. Com cada respiração, a pressão aumentava até que, finalmente, Ana decidiu abrir a mensagem de Rafael novamente, relendo. As letras eram como um chamado, uma melodia distante que reverberava em sua alma. Ela sentiu uma lágrima escorregar pelo rosto, uma mistura de tristeza e esperança, enquanto seu coração pulava numa sinfonia caótica de emoções. E agora, murmurou para si mesma. Você precisa decidir, Ana. Não leve essa carga sozinha, se a lembrou, olhando-a com ternura. Ana respirou fundo, sentindo um misto de medo e determinação. O que aconteceria se ela chamasse Rafael para sua vida mais uma vez? E se o que ele tinha a dizer mudasse tudo? Ela hesitou, mas a pulsação de seus sentimentos a impulsionava a agir. Eu vou me encontrar com ele, confirmou, quase como se estivesse testando a própria voz. O silêncio que se seguiu parecia pesado, presente. Mas havia uma nova luz. Estavam a ponto de abrir as portas do futuro. A expressão de C se transformou. Era uma mistura de preocupação e respeito pela escolha dela. Você tem certeza disso? Ana assentiu, ou melhor, gritou em sua mente que sim. Sim, preciso saber. C fez uma pausa, e em sua voz havia algo que a impressionou. Então que seja, mas saiba que não é o fim da sua história. Pode ser apenas o começo de algo maior. E, enquanto se virava para ir até a porta de casa, Ana sentiu um impulso estranho. Percebeu que estava prestes a entrar em um caminho desconhecido, algo que poderia ou não se revelar uma nova verdade, redescobrir a si mesma no meio disso tudo. Mas a dúvida ainda pairava com uma pergunta no ar. E se Rafael não tiver nada a dizer? E se o que eu descobrir for somente mais uma decepção? O destino parecia brilhar diante de seus olhos, e o próximo passo estava prestes a ser dado. Ana saiu de casa com o coração acelerado, cada passo trazendo consigo uma avalanche de recordações com Rafael. As memórias eram como flashes, os beijos furtivos sob a luz da lua, os abraços apertados que pareciam durar para sempre, e claro, as promessas quebradas que ainda a assombravam. Agora, ao se aproximar do café onde se encontrariam, era como se o tempo tivesse retrocedido, levando-o a um lugar familiar, mas doloroso. O cheiro do café recém-passado invadiu suas narinas, proporcionando um conforto temporário. Ela avistou Rafael sentado em uma mesa no canto, seu olhar perdido na xícara. Uma sensação de nostalgia dominou, mas também trouxe à tona a angustiante lembrança da traição que havia marcado seu relacionamento. Como alguém poderia machucá-la daquela maneira e ainda assim ser alvo de seus sentimentos? Ao se aproximar, seu coração disparou. Rafael levantou os olhos, e ao vê-la, um sorriso brotou em seu rosto. Ana! A maneira como pronunciou seu nome a arrastou para um turbilhão de emoções. Ele parecia o mesmo, mas com algo diferente. Mais maduro? Mais arrependido? Oi, Rafael, respondeu ela, tentando esconder a tremedeira na voz. Ela sentou-se à mesa, uma barreira invisível entre eles. A tensão no ar era palpável. Obrigada por vir, ele disse, sua voz suave como sempre. Eu não sabia se você realmente apareceria. Ela observou atentamente, buscando indícios de sinceridade. Por que você me chamou?
perguntou, sem rodeios. A verdade estava prestes a se revelar, e a expectativa deixava inquieta. Rafael respirou fundo. Eu precisava te dizer que lamento. Sobretudo, a maneira como tudo terminou entre nós. Ele parecia genuíno, mas Ana não sabia se deveria se deixar levar novamente por aquelas palavras. Você teve sua chance, Ana disparou, suas palavras mais afiadas do que gostaria. E do que adiantariam suas desculpas agora? Ele inclinou-se para a frente, olhos cheios de emoção. Porque eu percebi o quanto a vida é curta e eu joguei fora a melhor coisa que tinha. Eu não sou mais o mesmo. Passei meses pensando na gente. Ana fechou os olhos por um instante, as palavras dele ecoando em sua mente. Mas o que isso significava? Poderia ela realmente confiar em alguém que uma vez quebrou seu coração? Para sua surpresa, lágrimas brotaram em seus olhos. Você não sabe como eu sofri, Rafael. A dor que você me causou tudo parecia impossível de superar. A vulnerabilidade a expôs para ele, e ela percebeu que estava em um ponto muito delicado. Rafael a olhou, e Ana sentiu no fundo dos olhos dele um pedido silencioso de desculpa e esperança. Eu posso não ter o poder de apagar o que aconteceu, mas estou aqui. E quero fazer as coisas diferentes. Apenas me dê uma chance para provar isso. Essas palavras pareciam doces, mas Ana não poderia se deixar enganar tão facilmente. E se essa chance se tornasse uma armadilha? Enquanto ponderava sobre suas opções, o som do café ao redor parecia desaparecer, e tudo que ela podia ouvir era seu coração batendo descontroladamente. Como posso confiar em você novamente? Perguntou Ana, buscando seu olhar. E se tudo isso acabar em mais dor? Ele hesitou, uma fraqueza momentânea passando por sua expressão. Se eu puder, afirmo que você não vai se arrepender. Por favor, me deixe mostrar que mudei. Que eu aprendi com meus erros. Ana sentiu uma onda de emoções conflitantes. Desejava crer nas palavras dele, mas o medo, a dúvida e as cicatrizes do passado a estavam segurando, não permitindo que ela mergulhasse de cabeça. Quando o silêncio se instalou entre eles, Ana percebeu que essa conversa não era apenas sobre Rafael. Era sobre ela mesma, sobre o que realmente queria e o que estava disposta a arriscar. E se eu decidir tentar? Como saberemos que estamos prontos para um novo começo? O que ela realmente queria? A resposta ainda parecia distante. Nesse momento, a verdade a atingiu como um raio. O futuro não estava nas mãos de Rafael, mas dela. As escolhas, as dores e os amores eram todos parte de sua jornada. E ali, naquele café, a vida estava prestes a dar uma reviravolta. Temos que ser sinceros um com o outro e com nós mesmos. Eu não quero mais jogos, disse Ana, sua voz firme. E, se decidirmos seguir em frente, terá que ser de um jeito diferente. Enquanto os olhares se encontravam, uma nova determinação começou a tomar forma. Mas, no fundo de seu coração, uma pergunta não saia da sua mente. Eu realmente estou pronta para abrir este capítulo novamente? O que a aguardava? Somente o tempo diria, e a única certeza era que o caminho tortuoso do amor estava apenas começando. Ana respirou fundo, sentindo o peso da decisão prestes a ser tomada. O olhar de Rafael era intenso, como se tentasse enxergar dentro dela, decifrar o que se passava em sua mente. Ele parecia vulnerável naquele momento, um contraste com a imagem confiante que costumava projetar. Mas a fragilidade era nova, ela sabia que ele estava se arriscando, assim como ela. Vamos começar com a verdade, sugeriu Ana, sua voz suave, mas firme. Não quero saber apenas sobre seu arrependimento. Quero entender o que realmente aconteceu. Rafael assentiu. Certo, mas é complicado. Eu cometi um erro. Achei que poderia lidar com 2 relacionamentos ao mesmo tempo, e quando me vi próximo de você, tudo escapou de controle. Não era só uma traição. Era uma falta de respeito com o que tínhamos. Ana sentiu uma dor aguda no peito com suas palavras. A frustração tomou conta dela. Então, você admite que não me valorizou como eu merecia, ela retrucou, seu olhar cheio de lágrimas lutando contra a ira. O que me faz pensar que agora seria diferente? Porque eu mudei, Ana. Eu não tenho mais aquela pessoa dentro de mim. Eu partiria a cabeça desse cara que eu era. Ele parecia desesperado, suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava se explicar. O que eu fiz foi imaturo. Hoje, eu sei que você é a única que eu quero. Ana se permitiu sentir a dor que ele provocara, mas também o desejo de acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Enquanto as ondas de seus sentimentos lambiam a costa de sua razão,
Ela não podia escapar do que o passado e o presente exigiam dela. Eu não posso me deixar levar por palavras vazias, falou, e as falas se tornaram um sussurro em meio ao burburinho do café. Por que eu deveria lhe dar uma nova chance? Ele a segurou pelo olhar, como se essa conexão pudesse responder por tudo. Porque há uma parte de mim que nunca parou de amar você. Eu preciso que você veja isso. Não quero apenas voltar. Quero construir algo novo, algo que seja real. Ana sentiu que o mundo ao seu redor desaparecia. A conversa não era mais só sobre Rafael, era sobre a coragem que ela precisava ter para enfrentar suas próprias inseguranças. Ela lutou contra uma tempestade dentro dela. Poderia dar a Rafael uma segunda chance? Ou isso a levaria a mais dor? E se eu me machucar de novo? Questionou, os olhos marejados. E se essa nova chance que você está pedindo acabar se tornando um pesadelo como o anterior? Você precisa se lembrar, Ana. Cada amor é único. Posso não ter o poder de apagar nosso passado, mas posso lutar para que tenhamos um futuro melhor. Para isso, teríamos que ser transparentes e verdadeiros um com o outro. Sem barreiras. Ana se perguntou se essa confiança poderia crescer novamente entre eles. A ideia de abrir mão de sua proteção para permitir uma nova conexão a assustava. Mas as lembranças de Rafael, momentos de felicidade simples e puro amor, a faziam questionar se estavam determinados apenas por um cenário de dor. Ok, se decidirmos tentar, não será fácil, decidiu finalmente, a fala vibrando em seu peito. As regras têm de ser claras, e eu não quero mais segredos. Ele sorriu, um brilho de esperança refletido em seus olhos. Prometo ser aberto. Se precisar de tempo, levarei. O importante é que tentemos. Eu nunca esperei que esse dia chegasse, mas agora que está aqui, não posso deixar a oportunidade passar. Ana sorriu, mesmo que insegura. Quando ele estendeu a mão, ela hesitou, mas acabou por entrelaçar os dedos nos dele. A sensação era tanto familiar quanto estranha a ponto por um instante. Parecia que o tempo tinha parado. O café ao redor continuou funcionando, mas para eles, tudo tinha mudado. Cada um deles está prestes a dar um passo crucial em direção instável de um novo recomeço. Quando o silêncio se instalou novamente, Ana olhou para a mão dele segurando a sua e fez uma última pergunta. E se o passado tentar nos alcançar novamente? Rafael apertou levemente sua mão, como se estivesse reafirmando um voto silencioso. Só vamos saber se estivermos dispostos a lutar. Com isso, um novo caminho se abria diante deles, mas logo uma nova preocupação se instalou na mente de Ana. Seria que, ao lutarem contra o passado, eles estariam prontos para enfrentar um perigo que mal conheciam? Um segredo que poderia desvendar suas fraquezas? Nesse momento, o futuro a observava com um sorriso malicioso. E o que viria a seguir? Uma reviravolta estava prestes a acontecer. Ana se viu flutuando entre expectativa e o medo enquanto retornava para casa após o encontro com Rafael. O coração pulsava forte, como se estivesse em um diálogo com a própria vida. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, apaixonadas e cheias de promessas, mas as feridas do passado ainda estavam muito frescas. O que faria dela uma pessoa diferente daquela que havia se machucado anteriormente? Quando chegou em casa, a luz suave da sala abraçou num calor reconfortante. Ana se deixou cair no sofá, o peso dos ombros aliviado momentaneamente. Se estava presente em seus pensamentos. Ele representava a liberdade, uma nova possibilidade. Mas Rafael trazia à tona uma nostalgia ardente, um amor que parecia persuasivo e tentador. Naquela noite, o sono não vinha. As dúvidas dançavam pela sua mente como folhas ao vento. O que queria realmente? Como navegaria nas águas turbulentas do amor? Cada aspecto de sua vida parecia gravitar em torno dessa escolha, e as interações com todos ao seu redor foram ofuscadas pela turbulência interna. Finalmente, decidiu que precisava de um desfecho. Amanhã mesmo, ela entraria em contato com C. De alguma forma, conhecer o outro lado talvez a ajudasse a entender o que seu próprio coração realmente desejava. Ela estava disposta a ser honesta, tanto com si mesma quanto com os dois homens que a faziam viver intensamente. Na manhã seguinte, com papel e uma caneta em mãos, Ana começou a escrever. O que tinha aprendido com a avó sobre o amor, os poemas que lhe falaram das dores e alegrias, tudo isso saiu em forma de palavras. Precisava colocar seus sentimentos para fora, e talvez, assim, se tornasse mais clara para si mesma. Ela moldou a carta como um manifesto, uma declaração de que estava pronta para crescer, para se arriscar sem deixar de lado o que realmente valia a pena. Quando terminou, sentiu que algo em seu peito havia se libertado. Dedicou a carta a si mesma, um lembrete para nunca esquecer o que queria.
E para não perder-se no meio desse turbilhão, decidiu que a coragem de expressar sua verdade era o primeiro passo. Afinal, ela deveria se abrir para um amor genuíno, um amor que não fosse um eco do passado. A mensagem foi enviada a C com um convite sincero, um encontro para conversar. Os olhos dela se iluminaram quando recebeu a resposta. Ele aceitou com entusiasmo e sugeriu que se encontrassem em um parque, um lugar que prometia tranquilidade e liberdade. Ao chegar ao parque, os raios de sol filtravam-se entre as folhas, criando um espetáculo de luz. O aroma da grama fresca e das flores oferecia um abraço acolhedor. Ana procurava por Sei. Ao encontrá-lo, uma onda de alívio invadiu seu ser. Ele estava aqui, pronto para escutar e compartilhar. Os dois se sentaram em um banco sob a sombra de uma árvore. Ana respirou fundo. Eu tenho algo a lhe dizer. A vida é muito curta para guardar sentimentos, e eu quero que você saiba que o que sinto por você é verdadeiro. Minha conexão com você é especial. Mas também estou lidando com o passado. Encontrei Rafael e as coisas ficaram confusas. Eu sabia que havia algo entre vocês, Sé disse, com a compreensão no olhar. Mas eu quero que saiba que estou disposto a respeitar sua jornada e seu tempo. O que importa é a sua felicidade. Precisamos ser transparentes uns com os outros. Ana sentiu um nó se desfazer. Ele estava falando sobre compartilhar e ser honesto, exatamente o que ela precisava. E se tudo não passar de um jogo, Sé? Perguntou, as palavras saindo de forma hesitante. Às vezes, o medo pode nos impedir de abraçar o que é verdadeiro. Eu não quero que você se sinta pressionada. Se você escolher Rafael, então que assim seja. Mas também quero que saiba que estarei aqui, sempre que você precisar, ele respondeu, a empatia em suas palavras irradiando esperança. Nesse momento, Ana entendeu que o amor verdadeiro não era uma prisão, mas uma libertação. O amor precisava ser parte da sua decisão, e não a razão dela. Ela não precisava escolher entre os dois, a jornada dela era única. Um sorriso se formou em seus lábios. Vou descobrir o que o futuro me traz. Aprendi que não preciso temer as novas experiências, mesmo que elas venham com riscos. E com essa determinação, Ana decidiu que estava pronta para seguir em frente. Se a vida fosse uma dança, ela escolheria viver cheia de coragem. Não importava o resultado, seria sua escolha. Com isso, Ana prometeu a si mesma que se abriria ao que o universo quisesse lhe oferecer, o amor de Sé, a reconciliação com Rafael ou a jornada sozinha. O importante era estar em paz consigo mesma, deixando que seus sentimentos prevalecessem sobre as expectativas. E assim, enquanto as folhas dançavam ao vento daquela tarde ensolarada, ela se despedia do passado, dançando em direção ao futuro. Agora que você chegou até aqui, precisa agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem essa história. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio para que continuemos trazendo mais histórias impactantes.